Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de outubro de 2021, o exército ucraniano destruiu um obuseiro russo, agora no dia 26, próximo passado. As tropas ucranianas em Donbás usaram o drone Bayraktar TB2 da Turquia pela primeira vez. Como resultado, o obuseiro russo D-30 de 122 milímetros, é um obuseiro de grande capacidade, de calibre grosso, de onde os militares russos dispararam contra posições das forças armadas ucranianas, foi destruído. O uso de drones modernos cria novos desafios para as tropas russas em Donbás. Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com suas redes sociais. É muito importante você prestigiar o canal para termos você conosco. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente o uso do drone de ataque Bayraktar, de fabricação turca, em Donbás, em resposta ao bombardeio de posições do exército ucraniano. O vídeo relevante foi exibido na internet, mostra como um projétil disparado de um drone atingiu um obuseiro de 122 milímetros. A julgar pelas imagens, a artilharia russa disparou e o drone foi, e o obuseiro foi destruído, de acordo com o Estado-Maior da Ucrânia. Logo após o uso do bombardeio, após o uso do drone, o bombardeio efetivamente parou. Segundo informações confiáveis, a ordem para usar o drone Bayraktar foi dada diretamente pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Valery Zaluzhny. O ataque foi realizado em resposta ao bombardeio das posições militares ucranianas perto da aldeia de Granitne, na região de Donetsk. A Ucrânia tentou fazer um cessar-fogo quando esse obuseiro estava disparando, apelando inclusive para a OSCE e os seus inspetores para que eles solicitassem o lado russo em Donbás a não atirar. Mas os russos continuaram atirando das posições em cima das suas posições em cima das forças armadas da Ucrânia. Então decidiu-se levantar o drone e destruir as armas, e é o que foi feito logo após o fogo disparado pelos ucranianos. Drones de fabricação turca já foram usados pelo exército ucraniano, mas não na região de Donbás. Estavam sendo usados mais como patrulhamento de fronteiras, embora já tenham tido um bom e excelente desempenho em outros conflitos militares, tais como em Nagorno-Karabakh, entre Azerbaijão e Armênia. Lá o uso dos Bayraktars, vamos chamar assim, e outros drones deu ao exército do Azerbaijão uma vantagem decisiva sobre as forças armadas de azeres. O uso de um drone importado no fronte ucraniano era apenas uma questão de tempo. A Ucrânia importou 12 desses drones e em 26 de outubro isso aconteceu efetivamente pela primeira vez, o uso de um drone desses. O efeito da aplicação Bayraktar não é tanto material, mas ele também apenas destruiu um obus, que é um equipamento caro e de pesado poder de destruição, mas ele tem um efeito psicológico positivo para o lado ucraniano e negativo para o lado russo. Além disso, ele define uma série de tarefas difíceis para os militares russos no teatro de operações em Donbás. O voo do Bayraktar mostrou que os militares russos não têm sistema de defesa aérea e de guerra eletrônica que os permitiriam lutar e detectar com sucesso o drone. A ameaça de ataques aéreos, dos quais não há proteção, tem um efeito desmoralizante sobre o serviço das unidades de artilharia, infantaria e até das trincheiras e mesmo sobre as tripulações de combate da Rússia. Afinal, o drone é capaz não apenas de atacar por ar por conta própria, ele pode transmitir dados em tempo real sobre posições inimigas e drones kamikazes diretos, bem como artilharia precisa e fogo de artilharia jato. Nesta situação, você não ganha muito, até o advento da defesa aérea efetiva. Os militares terão que usar mais abrigos,
manobrar mais equipamentos às posições erradas. Tudo isso muda a natureza de hostilidade em Donbás. É assim, pelo menos, que se espera se esse equipamento mais sofisticado continuar a ser usado. E eu diria para vocês o seguinte: o bombardeio impune, como vinha sendo feito e sem a Ucrânia responder, feito pelos russos, praticamente poderá ser esquecido, pois os ucranianos poderão dar novamente uma resposta muito eficaz e muito séria contra as posições da Rússia em Donbás. E quais sistemas de defesa aérea podem ser eficazes no combate aos drones? A experiência da guerra em Nagorno-Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, mostrou que as velhas tecnologias soviéticas e que estão à disposição dos militares russos lá em Donbás não são os melhores meios para combater os drones turcos. Especialmente nos casos em que esses drones chamados de Bayraktar são usados diretamente para destruir esses velhos equipamentos soviéticos, e foram feitos isso já também nesse conflito de Nagorno-Karabakh. Afinal, esses sistemas foram criados na antiga União Soviética para proteger contra aeronaves e helicópteros, e não de um alvo tão pequeno e lento como um drone. Portanto, é preciso algo mais moderno e poderoso que a Rússia possa intervir e derrubar esses drones. Em princípio, o Bayraktar pode destruir sistemas de defesa aérea, inclusive como os Pantsir ou os equipamentos Thor de artilharia antiaérea, ambos, pois já fez isso com sucesso em Nagorno-Karabakh. Teoricamente, a Rússia poderia transferir mais dessas armas para o Donbás, mas sua operação na guerra russo-ucraniana estaria associada a muito mais dificuldades, e estaria mais claro, né, de que, de fato, o que tem lá são tropas russas e não tropas, o que eles chamam de separatistas, e o mundo finge acreditar que são separatistas, quando na realidade não são separatistas. Então, isso mudaria muito também o conceito e, quem sabe, até o posicionamento do Ocidente. Em primeiro lugar, o rápido aparecimento dos Panzer e Thor, se eles aumentassem esse efetivo em Donbás, revelaria ainda mais a presença de militares russos ali, porque ninguém mais pode simplesmente lidar de forma eficaz com esses sistemas, mas somente russos muito bem treinados, que é o caso do exército russo. E a Rússia nega que haja militares russos no Donbás, é uma contradição que ela tem, mas o equipamento que tem lá é manuseado efetivamente pelos militares russos. Então, eles dizem que não estão lá, o Ocidente finge que acredita, e aí a coisa continua, mas daí acho que não poderia mais fingir que acreditava se eles aumentarem o número desses equipamentos. E em segundo lugar, o aparecimento dos mais recentes sistemas de defesa aérea russos nos territórios ocupados vai despertar inevitavelmente o interesse por parte dos serviços secretos ucranianos, europeus e americanos, e poderá conduzir a uma indesejável, vamos chamar assim, coleta de informações sobre esses equipamentos da Federação Russa, para o lado do Ocidente, sem falar que as posições iniciais de Pantsir e Thor podem ser detectadas pelos mesmos Bayraktars e cobertas pelo fogo da artilharia ucraniana. Tudo isso é uma questão extremamente indesejável para os russos, que vão procurar fazer tudo para minimizar essa questão, embora que eles de fato já protestaram sobre isso. Ou seja, em suma, esse 26 de outubro, ele abre uma nova página no conflito de Donbás, tornando essa guerra mais tecnológica e, portanto, mais cara para o lado russo, que já gastou muito dinheiro, e dinheiro que, inclusive, eles estão preocupados, que é um dinheiro que eles não têm para gastar, e aumentar esse gasto seria muito complicado para eles. O fato da Ucrânia ter abatido esse obuseiro, apenas um obuseiro, essa peça de artilharia russa, pode não significar muita coisa, mas, como eu disse, é moralmente importante. Mas, como eu relatei tudo, não vou voltar a relatar e analisar isso. Vou analisar as reações. É claro que a Rússia protestou e disse que a Ucrânia está violando o cessar-fogo. Mentira. Eles que costumeiramente, todos os dias, praticamente, violam o fogo, e essa vez a Ucrânia resolveu responder
porque não dá para ficar levando chumbo e morrendo os soldados ucranianos e a Ucrânia sem fazer nada. E não parece que agora a Ucrânia vai tomar uma atitude contra esses ataques russos, né? Que não são de separatistas, isso eu gosto de frisar sempre. Aquilo lá são grupos Wagner ou exército russo, como eu mostrei num vídeo anterior sobre esse assunto, onde tem unidades no corpo de exército da Rússia naquela região. Inclusive mostrei as fotografias de satélite instalando buzeiros, lançadores de mísseis, etc. Ou seja, uma série de armamento. Em outros vídeos diversos que já mostrei também. Então é importante ver isso. Eles que começaram a guerra e eles que violam o cessar-fogo, que foi inclusive proposto por eles. Então esse é um problema muito sério e muito grave. Agora, a reação que não me surpreendeu, mas me deixou assim surpreso, na verdade não me surpreendeu, mas me deixou surpreso, até estranho de dizer, porque a declarar assim publicamente, a primeira-ministra, que ainda é a primeira-ministra, Angela Merkel, vai sair agora provavelmente em dezembro, não sei bem a data, mas é agora no final do ano, ela disse que a Ucrânia não deveria ter destruído esse obuseiro, porque isso pode escalar mais em Donbass. Mas está escalado, quer dizer que a Ucrânia pode receber chumbo, pode receber fogo de artilharia, pode receber fogo de armas leves e tem que ficar quieta. Todo dia ou toda semana, soldados ucranianos podem morrer, mas os russos não. Aquilo que eu digo sempre, Angela Merkel, ela responde a Putin. Talvez seja o melhor soldado russo. Ela atende a determinações do chefe, que está em Moscou. Sempre foi assim. Essa alemã oriental, do tempo do comunismo soviético, lamentavelmente não é pró-Ucrânia. Ela mais atrapalhou a Ucrânia, ela traiu a Ucrânia, traiu a Europa, traiu o mundo, os Estados Unidos, quando deixou, apesar de todas as sanções existentes, não só deixou, mas financiou, que os russos não tinham dinheiro para fazer, o famoso gasoduto Nord Stream 2, que vai levar gás para a Europa diretamente da Rússia através da Alemanha. Então, é fantástico isso. A mulher, de fato, ela atende a outros interesses. E não é fazer de conta, não, que todo mundo viu que ela construiu isso e continuou. E agora dá essa declaração. Então, não esperem coisa boa dali, né? A Alemanha, historicamente, sempre traiu a Ucrânia e continua a trair com Angela Merkel. E talvez com o próximo primeiro-ministro não seja diferente. A Ucrânia tem que pensar isso, repensar e não achar que vai vir um socorro dali. E mesmo que esse ano, quando começou a escalada russa na fronteira, quando 100 mil homens russos chegaram na fronteira ucraniana, o presidente Zelensky pediu que ela fornecesse armas para a Ucrânia. Ela disse: não, armas não. Essa é uma solução política. Quando a Rússia já invadiu a Crimeia, quando a Rússia já invadiu Donbass. Então, ela não quer fazer nada contra a Rússia. Isso é ponto pacífico. Mas acho que foi uma atitude correta do comandante do exército ucraniano ao determinar um fogo contrário ao que tinha se iniciado pelos russos em Donbass, destruindo esse obuseiro, e depois, o resto da noite e da madrugada, o silêncio voltou a reinar em Donbass. Os russos não pediram para outro, não determinaram outra bateria para fazer fogo sobre o exército ucraniano. Obrigado a todos. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Acho que até algumas coisas, algumas pessoas com essas análises podem não concordar, mas são análises isentas, são análises baseadas em fatos reais ou em fatos históricos, e eu convido vocês, independente de qualquer corrente que você seja, que esteja assistindo o vídeo, inscreva-se no canal, dê o gostei ali para nós, capricha no like e compartilhe com suas redes sociais. E participe também escrevendo seus comentários ali embaixo no canal do Velgas. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.